bullying é hoje considerada uma prática que gera bastante prejuízo às crianças e aos adolescentes. Uma intimidação, uma violência reiterada, injustificada, que tem motivação torpe aos infantes, não pode ser encarada com naturalidade. E pensando nisso e atenta a isso, a comissão que elaborou o anteprojeto do novo Código Penal fez a previsão de um tipo penal específico englobando a conduta do bullying. Na tela, então, nós temos a identificação como bullying, mas os estudiosos do Código Penal que criaram o anteprojeto do novo Código Penal optaram por denominar o bullying como intimidação vexatória. Então, no anteprojeto do novo Código Penal, o bullying recebe o nome iuris de intimidação vexatória. Aliás, a comissão do anteprojeto do Código Penal estabeleceu como lógica de trabalho dar nome a todos os tipos penais. Trazer o nome iuris a todos os tipos penais, com o objetivo de facilitar a interpretação do novo Código Penal. E, em relação ao bullying, que recebe a denominação no novo Código de intimidação vexatória, deve-se dar o devido destaque ao fato de que no Código Penal atual, vigente no início de 2012, nós não temos o tipo específico do bullying. Nós não temos um tipo específico de intimidação vexatória. Então, será uma novidade do novo Código Penal a tipificação da conduta de intimidação vexatória, que é, na verdade, o bullying. Vamos analisar, então, a redação do tipo intimidação vexatória ou bullying. A intimidação vexatória estará no artigo 148, se mantida a sistematização do anteprojeto, e se configura por intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender, castigar, agredir, segregar a criança ou adolescente de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio, valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. A pena prevista é de prisão de 1 a 4 anos e o parágrafo único ao artigo 148 destaca ainda que somente se procede mediante representação. Então, o tipo penal que engloba a conduta de bullying, que será denominada de intimidação vexatória, é bastante complexo. Ele traz vários verbos com o objetivo de não deixar escapar nenhum tipo de prática que seja caracterizada como bullying, como intimidação vexatória. O bullying, ele se caracteriza pela intimidação sem motivação aparente a um indivíduo que normalmente não se adequa aos padrões pré-estabelecidos. E muitas das vezes, hoje, como nós ainda não temos um tipo específico do bullying, aquele que pratica o bullying acaba ficando sem uma resposta do Estado, sem uma punição, sem uma medida que lhe responsabilize. E o furo está justamente no que tange a uma das espécies de bullying, porque nós temos duas espécies de bullying, o bullying direto e o bullying indireto. O bullying direto é aquele caracterizado pela violência física ou psicológica direta. Então, que envolva vias de fato, lesão corporal, que envolva calúnia, que envolva
difamação, que envolva injúria. E aí, apesar de nós não termos no atual Código Penal um tipo específico sobre o bullying e a intimidação, nós conseguimos enquadrar a conduta de bullying em outros tipos já previstos. Entretanto, nós temos uma segunda espécie de bullying, que é um bullying indireto, denominado de agressão social. E essa segunda espécie de bullying, o bullying indireto ou agressão social, se configura pelo isolamento ou segregação do indivíduo. Aquele aluno novo que chega no colégio e não consegue fazer amizade, não consegue estabelecer contato com os demais e que não consegue se relacionar porque alguém ordenou, alguém articulou para que essa situação ocorresse. Então sempre tem o valentão, o acossador, que pratica o bullying, que orienta os colegas a não conversar com um aluno novo, por exemplo. Isso é bullying. É a agressão social, é o isolamento, é a segregação daquele indivíduo num contexto escolar. Hoje, essa conduta, ela não se amolda, ou pelo menos com facilidade não se amolda a nenhum tipo penal. Com o anteprojeto do novo Código Penal, a segregação vai se amoldar ao tipo da intimidação vexatória do artigo 148. Na tela, vejam os verbos que foram destacados pelos estudiosos da comissão do novo Código. Intimidar, o nome iuris é intimidação vexatória. Constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender, castigar, agredir e, por fim, segregar. Então, este verbo segregar, ele possibilita que haja uma resposta do Estado ao bullying indireto praticado em face de criança ou adolescente. Também destaca os elementos criança e adolescente previstos no tipo do artigo 148. Por quê? O nosso legislador nunca foi preocupado com sistematizar a questão relativa às idades ou a questão relativa a quem se considera criança e quem se considera adolescente. Nós temos no atual Código Penal a técnica de delimitar determinados sujeitos simplesmente pela idade. Então, nós temos em vários dispositivos do Código Penal, se referindo a algumas crianças ou a alguns adolescentes, a partir de critério etário. A violência sexual a menor de 14 anos, maior de 14 anos, sempre foi feita uma subdivisão com base nas idades. E pior, com base em idades que não correspondem às idades utilizadas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Por quê? Nos termos do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente, considera-se criança toda pessoa que tem até 12 anos incompletos. E considera-se adolescente a pessoa que tem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Portanto, a técnica atual do Código Penal de maior, menor de 14 anos não se adequa a nenhum critério lógico estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente. O legislador do Código Penal, do atual Código Penal, ao estabelecer maior e menor de 14 anos, não respeita o critério do Estatuto da Criança e do Adolescente. O que é lamentável, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente é o microsistema de proteção dos direitos da criança e do adolescente no Brasil. Todos os demais ramos do ordenamento jurídico, as demais disciplinas jurídicas deveriam guardar respeito com os conceitos estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E o projeto do novo Código Penal inova nesse sentido. Por quê? Ele coloca no tipo do artigo 148 as figuras na tela, criança ou adolescente. Então, quem poderá ser vítima de intimidação vexatória, que é o bullying?
Criança ou adolescente? Quem é criança? Vou lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e vejo. Criança é toda pessoa com até 12 anos incompletos. Quem é adolescente? Vou lá no artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente e vejo. Adolescente é toda pessoa que tem até 12 anos, que tem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos. Prosseguindo, então, na análise do artigo 148. Nós temos que a criança ou adolescente será a vítima de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente. De forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente. Portanto, nós temos um recado do legislador. Nós temos um recado no artigo 148 do novo Código Penal. Bullying não se pratica sem querer. Ele é sempre intencional, ele sempre envolve o dolo. E além de ser intencional, ele se caracteriza pela repetição. É necessário que as condutas de bullying, de intimidação, sejam repetidas. E a prática pode ser direta ou indireta, quer dizer, com violência física ou psicológica direta, ou pela agressão social, que é a segunda espécie de bullying que nós temos, o bullying indireto. E aí a comissão do anteprojeto do Código Penal foi muito precisa. Vamos voltar à análise do tipo. Ela diz que a intimidação, constrangimento, ameaça, o bullying ocorre de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente. A prática do bullying indireto envolve a agressão social, que é a segregação, que é o isolamento. E volta aqui o seu olhar para os verbos que você vai encontrar, o verbo segregar, no tipo do artigo 148. Então, o legislador, ele foi muito preciso, ou melhor, os estudiosos que elaboraram o anteprojeto foram muito precisos, porque fizeram a previsão do bullying indireto, da intimidação vexatória indireta, que é a que ocorre por agressão social, e se lembraram de colocar o verbo segregar ou isolar no tipo do artigo 148. Então, apesar de complexo, o artigo 148 atende ao que é necessário para punir toda e qualquer conduta que se configura em bullying. Repito, que o anteprojeto prefere chamar de intimidação vexatória. Vamos voltar à análise do tipo. O artigo 148 diz que a intimidação vexatória pode ser realizada por qualquer meio. O que significa a realização por qualquer meio? Nós temos hoje a realização do bullying fisicamente, em um ambiente comum em que estão a vítima e o acossador, o intimidador, o violentador. E o exemplo mais claro é o bullying que ocorre nas escolas. Dentro de um mesmo ambiente, de uma mesma sala de aula, de um pátio, nós temos a vítima e nós temos o intimidador interagindo na prática do bullying. Mas, sem dúvida nenhuma, o bullying hoje ele ocorre também no meio virtual, no meio cibernético, que é o que nós conhecemos como cyberbullying. A criança ou adolescente, dentro da sua própria casa, pode ser vítima de bullying ao acessar seu perfil em uma rede social, a abrir uma caixa de e-mail e receber uma mensagem anônima, ao receber uma mensagem de texto no seu telefone celular. Nós temos o cyberbullying, é uma realidade. E o legislador e a comissão de juristas do anteprojeto, mais uma vez, pensou na eficácia social do tipo de intimidação vexatória e em não deixar brecha para a impunidade. Voltando para a tela,
no artigo 148 consta que o bullying pode ser praticado por qualquer meio, então envolve o meio cibernético. O cyberbullying está implicitamente contemplado no elemento por qualquer meio. Prosseguindo-se na análise do tipo, nós sabemos que o bullying ou a intimidação vexatória pode ser praticada valendo-se de pretensa situação de superioridade e causando sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. Quem pratica o bullying se vale dessa pretensa superioridade. Por que se diz pretensa superioridade? Porque não necessariamente quem pratica o bullying, quem violenta, quem é o acossador ou intimidador, tem uma superioridade hierárquica. Na verdade, e na maioria dos casos, o intimidador, ele tem uma superioridade que está relacionada à habilidade social. O valentão, o intimidador, ele consegue se relacionar melhor, ele é falante, ele é articulado, e ele consegue, então, criar um ambiente de vitimização. Ele consegue convencer os seus demais pares a vitimizarem o indivíduo que é vítima do bullying. Então, não há de fato uma superioridade. Olha no tipo como está descrito. Valendo de pretensa situação de superioridade. Não há efetivamente uma superioridade. Há uma pretensa superioridade, que está muito mais relacionada com a habilidade social do bully, do valentão, do intimidador, do acossador em relação à vítima e em relação aos seus pares, à plateia que assiste à prática do bullying. E, continuando na análise do tipo, nós destacamos que o bullying, a intimidação vexatória, causa sofrimento físico, psicológico ou dano patrimonial. Sofrimento físico quando envolve a violência física, então socos, pontapés. Sofrimento psicológico quando envolve a violência psicológica, os xingamentos ou a agressão social, o isolamento ou segregação, ou o dano patrimonial, quando, por exemplo, a vítima tem os seus materiais escolares destruídos. O anteprojeto do novo Código Penal foi muito bem na tipificação da intimidação vexatória, do bullying, porque contemplou tudo o que a doutrina sempre destacou como elementos principais da conduta que caracteriza o bullying, que é denominada de intimidação vexatória pelo Código. E a pena combinada é a pena de prisão de 1 a 4 anos, seguindo a lógica de proporcionalidade que permeia o anteprojeto do novo Código Penal. É uma pena em abstrato bastante razoável, que dá margem a uma dosimetria proporcional na prática da intimidação vexatória. E a última informação, voltando à tela, do parágrafo único do artigo 148 do novo Código Penal, somente se procede mediante representação, deixando então à conveniência da vítima a possibilidade de que seja deflagrada uma ação penal para a punição diante da prática do bullying, da intimidação vexatória. Lembrando sempre que se o sujeito ativo que pratica o bullying for uma criança ou adolescente, não haverá responsabilização penal, porque as crianças e os adolescentes são inimputáveis por força do artigo 228 da Constituição Federal. Elas, então, se submeterão a um sistema próprio de responsabilização do Estatuto da Criança e do Adolescente e poderão receber a resposta por medida de proteção ou medida socioeducativa. Se o sujeito ativo, quem pratica o bullying, for uma criança, ele somente poderá receber uma medida de proteção. O ECA entende como criança, nós já dissemos e repetimos, toda pessoa
com até 12 anos incompletos. Se uma criança com até 12 anos incompletos pratica o bullying, terá praticado, na verdade, ato infracional e não crime de bullying. E poderá receber apenas medida de proteção, que são as medidas descritas no artigo 101 do ECA. Encaminhamento aos pais, matrícula e frequência obrigatória em estabelecimento oficial de ensino, acompanhamento psicológico, acompanhamento comunitário, dentre outras medidas. Já se quem praticou o bullying, quem foi o sujeito ativo, for um adolescente, a pessoa que tem entre 12 anos completos e 18 anos incompletos, terá praticado um ato infracional, se submeterá ao Sistema Especial de Responsabilização do ECA, mas poderá receber tanto medida de proteção quanto medida socioeducativa. E aí poderá receber, então, advertência, obrigação de reparar o dano causado, prestação de serviços à comunidade, semiliberdade, internação, liberdade assistida, enfim, poderá receber qualquer medida socioeducativa. E aí vale uma observação final. Quando um adulto pratica bullying e intimidação vexatória, eu aplico a regra do parágrafo único, que somente se procede mediante representação. Entretanto, as ações socioeducativas em decorrência da prática do ato infracional, por força de regra que disciplina o ECA, são todas processadas mediante ação incondicionada. Portanto, a regra do parágrafo único do artigo 148, de que somente se procede mediante representação, só vale quando o sujeito ativo for um adulto, que é a minoria dos casos. Portanto, na maioria dos casos, a regra da representação não se implementará. Por quê? Quando a vítima for, ou melhor, quando o sujeito ativo, quando quem pratica o bullying for um adolescente, a ação de responsabilização socioeducativa é pública incondicionada. Portanto, não dependerá de representação. Essa observação é de suma importância porque ela envolve a interpretação sistematizada da Constituição Federal, do Código Penal e do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para finalizar, vale destacar então que o anteprojeto do novo Código Penal foi muito bem ao prever a intimidação vexatória, que na verdade é o bullying. Por quê? Ele supre uma lacuna do ordenamento jurídico. Nós não temos atualmente o tipo bullying, o tipo intimidação vexatória. E com o novo Código Penal nós passaremos a ter um tipo específico e que foi muito bem construído pela comissão de juristas que integrou o projeto de elaboração do novo Código Penal. Foi um prazer estar com vocês em mais uma atividade do Atualidades do Direito, do Instituto Livro e Net, e espero encontrá-los em outras atividades. Um grande abraço.